A Rafa, ela é consultora e mentora de carreira e liderança. Então, hoje vocês vão ter uma palestra excelente com ela. Ela vai falar muita coisa para vocês. Vai até dar um spoilerzinho da próxima matéria, algumas coisinhas aí que eu já falei para ela. Falei, ó, vê se não bota muita coisa na próxima matéria, porque a gente tem que falar também sobre a aula da professora Bianca, a matéria dela, mas pode dar um spoilerzinho para vocês, né? Então, com vocês, a professora Rafaela, para poder fazer uma palestra bacana para vocês, tá bom? Muito obrigada, beijo e até a próxima. Obrigada, Natasha. O excelente fica por conta dela, tá, gente? Mas aí depois vocês me contam se realmente eu cumpri com as expectativas, tá? É um prazer enorme estar aqui com vocês. A ideia é que a gente trocar mesmo, tá? Eu vou dividir um pouquinho da minha experiência com vocês, dar a minha visão sobre alguns assuntos, né? Principalmente voltados aí para engajamento de pessoas, né? Como é que a gente faz isso? Que bicho de sete cabeças é esse, né? E eu vou dividir um pouquinho do que eu aprendi nesses anos de carreira. Mas fiquem à vontade, né? Em algum momento aí a gente vai também abrir para perguntas. Fiquem à vontade para trazer, para discordar, para discutir, enfim. Isso é uma troca e eu acho que é a troca que faz tudo valer a pena. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês me confirmem se estão vendo, por favor. Sim. A Bianca, Okay. obrigada. Ok. Então, eu trouxe algumas reflexões, mas antes disso, eu vou falar quem sou eu, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Quem é essa pessoa que surge assim no meio aí das aulas de vocês para trazer algumas provocações. Então, primeiro dizer que acho que o meu sotaque não deixa enganar, eu sou carioca, né? Sou lá de Niterói, nasci e cresci lá. E tem 3 anos que eu aceitei um desafio aqui em Curitiba, vim para cá, né? Eu brinco que eu vim com uma mala, 2 filhos e 5 gatos na época, e mais nada, e com a cara e a coragem vim vivenciar essa cidade aqui de Curitiba, que hoje eu sou apaixonada, né? Eu sou mãe por adoção da Sofia e do Samuel, tá aí a fotinho deles aí para vocês verem, e mais desses amorzinhos aí de 5 patas, né? Eram 5 gatinhos, 2 morreram, né? A gente sente, né? Quem tem gatinho fica com esse sentimento assim no coração, né? Até hoje eu fico mexida de falar sobre isso. Mas aí de cima para baixo aí tá o Bruce e a Lua, o Bruce aí de chapeuzinho de aniversário, né? Aí embaixo aí tá o Teco, porque era o Tico e Teco, né? O Tico que faleceu. O Olaf, porque ele veio branquinho, juro que ele era branquinho, a gente enganou a gente, e agora ficou dessa cor. E o Sócrates, né, embaixo, né, comendo meu chinelo para não perder o hábito, né? Então, esses são os amores da minha vida, né? Sem eles eu não sou nada e tudo que eu faço também está conectado com eles. Eu gosto muito de ver série, de ver filmes, de conectar isso com o meu lado profissional. E aí, acho que vocês vão entender um pouquinho quando eu falo. Eu acho que a gente tem mania de colocar muitas coisas em caixinhas, né? Em fazer divisões, mas no dia a dia, assim, na vida real, a gente é uma pessoa só, né? A gente não tem essas divisões, né? Então, eu sou uma engenheira de produção que fui parar nessa área de RH por último, mas tenho 18 anos de experiência com relacionamento com clientes. E vim da área de exatas e aí me misturei na área de humanas, então não sou exatas nem humanas. Não, já trabalhei com operação, já trabalhei com estratégia, então também não gosto de separar as duas coisas. Acho que a gente tem que conectar tudo quando tudo é necessário. Depois eu fui me especializando de acordo com o que a minha carreira foi andando, né, e foi pedindo. Então eu fiz gestão de projetos, depois gestão de negócios, depois eu fiz marketing digital, que aí me levou um pouquinho mais para esse mundo, né, de relacionamento. E atualmente eu estou cursando neurociência, psicologia positiva e mindfulness pela PUC. Então, isso tudo aí mesclado, né, me fez ter essa carreira que eu tenho muito orgulho, que eu construí, né, ao longo aí desses anos, focada muito em times de customer experience, de relacionamento com clientes, e tive a oportunidade de ser diretora de uma área de RH, né, de uma área bem interessante numa startup, então foi uma experiência incrível. Eu trabalhei com pessoas incríveis que me ensinaram muito. E aí, misturando um pouquinho dessas duas coisas, que sou muito focada em aprendizado, em pegar diferentes conhecimentos e aplicar
dependendo do que o desafio pede, né? Eu estou aqui com vocês hoje, né? Caí aqui nesse momento com vocês e a gente vai fazer alguns recortes sobre o que está acontecendo e como que a gente olha para pessoas, né? De uma forma geral, porque a gente vai ver aqui que tudo, no final das contas, é sobre pessoas. Então, já seguindo um pouco, eu queria trazer aqui um conceito para vocês. Eu não sei quem daqui já ouviu falar desse conceito. A gente ouvia falar muito em mundo VUCA ali antes da pandemia, né? Tinha muito esse conceito, as pessoas discutindo como é que isso impactava o mercado de trabalho, como é que isso aí ia desenvolver, né? Como é que as pessoas tinham que estar preparadas para isso. E aí veio a pandemia, né? Mudou a vida de todo mundo. Acho que todo mundo aqui teve algum positivo ou desafiador, mas algum tipo de impacto. Acho que ninguém mais é igual ao que era ali antes ali de 2020, né? E aí começou-se a discutir esse conceito de bunny, né? Que é o mundo que a gente está inserido hoje. Então, é super importante a gente ter essa noção, né? E começar a fazer uma comparativo, né, com o que a gente vivencia, porque é o mundo onde estão essas relações que a gente está falando aqui. Então, o que é o mundo bunny? É uma sigla, né, de estudiosos, enfim, que olham os movimentos das culturas, das sociedades. E a primeira letrinha ali já diz que a gente está vivendo num mundo frágil, né? E o que é esse mundo frágil? É um mundo que não é mais garantido, né? A gente não tem mais nada garantido. Antes a gente falava de carreira, por exemplo, a gente entrava numa empresa e a gente tinha ali aquela trilha, né? Era inclusive a empresa que desenhava e dizia os próximos passos para a gente. E era meio que garantido ali, né? As pessoas ficavam até o resto da vida na mesma empresa. E hoje não é mais assim, né? E se a gente for pensar na nossa vida particular, também pessoal, a gente vai ver que a gente vive num mundo frágil, em que não quero desesperar ninguém, mas que o amanhã não é garantido, né? As coisas podem mudar muito rapidamente. Segunda letrinha, um mundo ansioso. Quem tem dúvida disso, né? Somos todos ansiosos, inseridos em uma cultura ansiosa. Queremos tudo para amanhã, né? Queremos tudo daquele jeito. Então, essa ansiedade diante dessas mudanças muito fortes estão definindo quem somos nós dentro desse mundo também. Um mundo não linear, né? Se antes a gente tinha as coisas um pouco mais estáveis, a gente não tem mais estabilidade nesse mundo, né? Esse mundo ele muda constantemente e faz movimentos bem diferentes de uma linha, né? E o último que eu acho incrível e que para mim dá até uma taquicardia é que a gente está num mundo incompreensível, se a gente não tem capacidade de compreender tudo o que está acontecendo no mundo hoje ao mesmo tempo. Então, esse é o mundo e o universo onde a gente está inserido. E quando a gente tenta dar conta de muita coisa ao mesmo tempo, a gente se perde, porque esse é o mundo, né? É um mundo incompreensível, é um mundo frágil, é um mundo ansioso, é um mundo não linear. Então, a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Mas um conceito eu queria deixar aqui já de cara, que eu já adiantei e eu queria reforçar aqui agora. Tudo o que acontece, inclusive neste mundo, inclusive gerando essas relações com essas características nesse mundo, é feito por pessoas, né? Pessoas estão no centro de tudo. Então, como que assim, eu sou uma pessoa que trabalhei com Customer Experience, ali por muito tempo trabalhando com cliente, de repente fui parar numa área de RH, o que isso tem a ver, né? E quando eu me vi nesse desafio, eu fui fazer um curso, fui estudar, fui tentar compreender, e eu vi que, na verdade, a gente pode substituir aquela palavrinha customer por qualquer pessoa com quem a gente se relaciona, né? No final, são relações, né? São pessoas com quem a gente troca, e a gente tem todo esse ecossistema em volta, tem dados, sistemas e processos, tecnologia e resultados. E a gente costuma gastar parte do nosso tempo, a maior parte, inclusive, do nosso tempo, nesse ecossistema e se esquece de olhar para o que está no centro dele. Então, essa é a primeira reflexão que eu queria trazer aqui, porque se eu não me lembro que tudo é sobre pessoas, eu caio em algumas contradições ou alguns erros que eu posso cometer
que por mais técnica que seja uma função, ela vai ter pessoas executando, ela vai ter relacionamentos de pessoas ali junto. Mesmo quando a gente entra aí nas polêmicas de robôs, de bots que a gente tem visto aí acontecer nos últimos dias. Mas tudo a gente vai ter relacionamento de pessoas participando e trocando. Então, se eu perco isso de vista, eu perco uma boa parte, uma importante parte do que a gente está tratando aqui, né? Do que a gente está tratando quando a gente está numa função dentro de uma empresa, quando a gente está dentro da nossa família, quando a gente está exercendo um dos nossos vários papéis, né? Teve uma empresa que eu trabalhei e a gente estava com um desafio grande de retenção, né? Acho que muitas empresas passam por isso. E a gente foi fazer um estudo junto com as pessoas ali da área de tecnologia, principalmente, para entender, né, como que a gente engajava essas pessoas para continuar trabalhando na empresa, que tipo de coisa, né? Porque a princípio, se você vai numa análise mais fria, você acha que é só dar dinheiro, né? E não que dinheiro não seja importante, eu não estou aqui para falar isso, mas quando a gente foi aprofundar, entender, conversar com as pessoas, que a gente percebeu que boa parte do que fazia o engajamento daquela pessoa era a conexão com o seu líder direto, era a visibilidade que essa pessoa tinha de qual era o papel dela dentro da empresa e quais eram os próximos passos que ela podia dar para crescer dentro da empresa, né? Uma transparência nessa relação líder e liderado, né? Por isso que a Natasha brincou que eu ia acabar adiantando a aula futura de liderança de vocês, mas é impossível falar sobre engajamento, falar sobre pessoas e não falar sobre liderança, né? Mas pode deixar que eu não vou dar muito spoiler, tá? Vou trazer só realmente a minha experiência, e aí depois, quando vocês tiverem aula lá na frente, vocês me mandam mensagem me dizendo se o que eu falei aqui continuou fazendo sentido, tá? Então, quando a gente fala de pessoas e dessas conexões que a gente faz, eu gosto muito de usar um modelinho, que é um modelinho que eu desenhei, né? Que fala sobre autonomia com responsabilidade. Não existe equipe de alto desempenho sustentável, tá? Deixa eu deixar clara a palavra sustentável, porque é possível fazer de outro jeito, mas não é sustentável, sem você construir autonomia com responsabilidade nas equipes, né? Se você tem só autonomia e não tem responsabilidade, você gera uma equipe de baixo desempenho. Se você tem muita responsabilidade, mas você não tem autonomia, você tem uma cultura de culpabilização, né? Você procura culpados. Agora, quando você equilibra as duas coisas, aí sim você consegue ter ali base para você ter realmente uma equipe de alto desempenho. Isso é tão sensível, não sei aqui quem já leu o livro da Netflix, A Regra é Não Ter Regras. O segundo capítulo do livro é todo dedicado à autonomia com responsabilidade. Ele só é precedido por criar equipes, né, de alta densidade, porque ele diz que é a base ou o passo anterior para você poder ter uma cultura de autonomia com responsabilidade. Mas bem interessante, guardadas as proporções em termos culturais, que ele também deixa claro no livro, a importância da autonomia com responsabilidade para você construir negócios que realmente sejam sustentáveis e que cresçam à medida que a empresa vai crescendo, você consiga ter sucesso no seu negócio, né? 3 pilares, para mim, são importantes nesse modelo, né? O primeiro deles, e é o primeiro mesmo, ele está ligado a propósito e valores. O quanto a gente sabe, aí a gente, o nosso time, a empresa, né? O quanto as pessoas sabem qual é a contribuição real dela no todo, no negócio final daquela empresa, né? Ou daquele projeto, daquilo que a pessoa está trabalhando. Se eu não sei por que eu faço, com que valores eu faço, né? Fica muito difícil eu ser uma pessoa engajada. Porque como que eu vou me conectar com aquilo, né? Se eu não tenho esse conhecimento. Então, tem 2 vieses aí. O primeiro, eu preciso me conhecer para saber quais são os meus próprios valores, né? E segundo, eu tenho que conhecer aquele projeto, aquela empresa, aquilo para qual eu estou trabalhando, se esses valores e objetivos estão conectados com os meus, tá?
Depois vocês procurem um vídeo que é da Sheila Nunes, do Instituto de Câncer de São Paulo, que ela, para mim, é o maior exemplo do que é uma pessoa engajada com propósito. Ela era, né, assessorista lá do Instituto de Câncer de São Paulo. E tem um vídeo dela que viralizou porque ela estava cumprindo aviso prévio, e ela recebe as pessoas com uma alegria e tenta não passar aquilo para as pessoas que ela está recebendo. Lembra, está no Instituto de Câncer, né? E ela é super famosa lá, as pessoas esperam o elevador para poder ir com ela, né? E aí uma vez perguntaram para ela, mas infelizmente, né, o papel que você cumpre pode ser que seja a última vez que você vê a pessoa, por que você trata as pessoas assim? Mas exatamente por isso, né? Se é a última vez que eu vou ver aquela pessoa, eu quero que ela leve o melhor de mim. E outra, a pessoa vai chegar lá em cima, vai falar de questões super delicadas, os médicos estão nervosos, né? Estão tratando de questões de vida e morte, é um clima difícil, né? Pesado, quem já vivenciou isso sabe. Então, que pelo menos esse caminho aqui do elevador, a pessoa consiga ter uma leveza que ela vai levar para o tratamento dela, e eu tenho certeza que isso vai ajudar na cura dela. A Sheila entendeu o papel dela. Se alguém fosse desenhar a jornada do Instituto do Câncer, talvez esquecesse dessa etapa da jornada, que era o momento que a pessoa está no elevador, né? Mas, independente de alguém dizer isso para ela, ela sabia o que ela tinha que fazer e a importância do que ela fazia. A Sheila era tão conectada que ela recebeu uma proposta financeira maior, né? Não deixem de ver o vídeo, porque eu não vou saber explicar aqui tudo, né? Mas ela recebeu eu conheço a pessoa que fez a proposta financeira, né? E a pessoa que contou. E ela disse, mas quem vai cuidar dos meus pacientes? Isso é estar conectado com o propósito, isso é saber o que faz, né? O segundo pilar é o pilar de comunicação. As pessoas que foram dos meus times sabem que eu repito muito essa frase, o óbvio não é óbvio, o óbvio não é óbvio, né? Comunicação pode ser a grande solução ou a grande armadilha, né, de qualquer empresa. E o que significa óbvio não é óbvio? Eu tenho que partir do princípio que o outro não sabe o que eu sei. E a gente não faz isso. A gente, às vezes, vai falar com as pessoas e a gente acha que as pessoas estavam nas mesmas reuniões que a gente, tiveram a mesma história de vida que a gente parte do princípio que eles sabem o que a gente sabe, que eles viveram o que a gente viveu. E nem sempre é assim. Então, eu tenho que checar a comunicação o tempo todo para ver se o que está chegando na outra pessoa é o que eu quero transmitir. E se o que eu estou entendendo é o que a pessoa realmente quer transmitir. Isso resolve boa parte dos problemas. Eu, uma vez, assumi um time e foi bem interessante, assim, porque o engajamento era muito baixo, né? Inclusive, o meu gestor, na época, falou assim, você tem que demitir 90% das pessoas, porque ninguém gostava de trabalhar, sabe? Aquela situação bem pesada. E a gente foi fazendo uma série de mudanças ali, eu pedi, não, me dá um tempo, assim, deixa eu entender, quero conhecer as pessoas primeiro, né? Eu tenho esse hábito, quando eu entro num lugar, eu primeiro gasto um tempo entendendo quem são aquelas pessoas ali. E a empresa tinha uma questão de informação sigilosa, né, sensível. Por conta dessa questão sensível, que era, digamos, 10% de toda a informação que circulava na empresa, deixava-se de conversar com esse time 100% das coisas, né? Então, ao invés de falar os 90%, não falava nada. E aí a gente começou a inserir alguns rituais de comunicação que passavam esses 90% que podiam passar, né? Tem coisas que realmente estrategicamente não dá, né? Tinha coisas que nem eu tinha acesso, né? Mas a maioria das coisas, o que era necessário para fazer um bom trabalho ali, passava, né? Uma das coisas que foram feitas, e aí medido pelo GPTW, ali, índice de confiança, de um ano para o outro, o índice de confiança subiu mais de 10 pontos percentuais, pessoal. E chegando a índices aí acima de 98%, tá? De confiança dessas pessoas naquela empresa e naquela liderança. Então, isso também faz muita diferença, né? A comunicação, a forma como você comunica, o que você leva para todo mundo, na forma como as pessoas se sentem engajadas e se sentem parte daquilo que estão fazendo,
né? A gente é assim também, né? Estou falando as pessoas, né? Porque eu estou falando de um viés de liderança, mas a gente também gosta de ser tratado assim. E o último pilar, mas de forma alguma menos importante, é o crescer junto, né? Eu também tenho uma crença que a empresa só cresce de forma sustentável, né? Se as pessoas estiverem crescendo junto. É muito possível a empresa crescer de uma forma tóxica, enfim, passando por cima das pessoas, né? É possível, mas isso não se sustenta a longo prazo. Se a gente quer fazer um negócio sustentável, a gente tem que ter um olhar, né, para as pessoas, de entender isso dá trabalho, né? A gente, tanto como líder, quanto como RH, quanto como pessoas do time, quem é aquela pessoa, quais são as ambições que aquela pessoa tem, que tipo de coisa faz brilhar os olhos dela, que tipo de aprendizado a gente pode ter aqui em conjunto que vai fazer todo mundo crescer junto. Às vezes é um aprendizado com um colega de trabalho, né? Às vezes é uma troca. Então, um ambiente que permita essa troca, um ambiente que permita esses momentos, né, de comemorar, né? Vivenciei um time também uma vez, pessoal, que a gente fazia o seguinte: toda vez que a gente batia a meta do mês, a gente parava todo mundo, era um time muito grande, eram mais de 500 pessoas, a gente parava todo mundo no próprio andar do prédio lá da empresa e a gente estourava uma garrafa de champanhe. E aí a gente escolhia para estourar a garrafa de champanhe a pessoa que mais se destacou naquele mês. Eram 4, na verdade, 5, sei lá, né? E comemorava junto. Ó, esse mês a gente bateu os indicadores, esse mês a gente não foi multado, esse mês... Isso fez uma diferença tão absurda, né? De ambiente mesmo, das pessoas sentirem a vontade de dizer, olha, isso aqui não funciona, isso aqui funciona, de trazer ideias, porque sabiam que as ideias iam ser ouvidas. Quantas vezes a gente já não viu banco de ideias, e aí o banco de ideias, né, a gente faz até um link bonito, chega lá no sistema, né, faz uma planilha e tudo, mas ninguém lê, ninguém dá retorno, né? Eu tinha um link com o meu último time, que eu abria cada quarto, além de todos os canais de comunicação, esse link vinha só para mim, para qualquer coisa que tivesse ido em algum canal sem retorno, e tudo que chegava nesse link, na semana seguinte, a gente dava retorno para o time inteiro, de tudo que estava ali, nem que fosse para dizer, a gente não vai fazer, porque não dá, né? Mas algum retorno a gente dava, né? E isso foi gerando tanta confiança, que no final esse link nem era mais... No início tinha muita coisa, né? No final, esse link as pessoas usavam para fazer elogio. Olha que coisa interessante, né? E aí, essa questão do aprendizado, né? Como eu comentei, quando eu chegava num time, numa empresa, eu procurava conhecer bastante as pessoas. Às vezes, a pessoa está só na função errada, né? A gente acha que a pessoa não está engajada, não quer trabalhar, enfim, faz vários julgamentos, mas às vezes é uma pessoa que está numa posição de supervisão, que não tem perfil para liderança, que seria ali um especialista de qualidade incrível, né? Ou uma pessoa que está ali numa função totalmente analítica, que não tem perfil analítico, mas é um líder nato, né? Então, identificar isso gera tempo, dá trabalho, mas só acontece quando você tem uma conversa 1 para 1, né? Eu nunca vou achar isso numa base de dados completa. Então, por isso que eu estava comentando ali no início, que eu ia dar esse spoiler, da importância do líder nesse papel, tá? Eu trouxe aqui 2 ferramentas que eu gosto de usar com os meus mentorados, porque quando a gente fala em relacionamento também, em engajamento, e eu comentei isso ali no início, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se conhecer, né? É o primeiro passo, assim, e tudo que você vai ler aí de, por exemplo, inteligência emocional, das competências importantes para esse profissional do futuro, ele começa no autoconhecimento. E, normalmente, quando a gente fala aí nesse último pilar de desenvolvimento, a gente fala de gaps, né? A gente foca em gaps, né? O que eu tenho que melhorar. E como eu estou fazendo psicologia positiva, eu vou puxar aqui um pouquinho para esse lado, porque eu tenho aprendido bastante. É lógico que a gente tem que olhar os gaps também, mas a gente também tem que olhar as nossas forças, né? E focar nas forças das pessoas que estão ao nosso redor, que compõem ali o nosso projeto, a nossa empresa, o nosso time. Então, esse olhar de forças é uma coisa que surgiu ali a partir da psicologia positiva,
E a gente tem duas ferramentas, que eu não sei se vocês já conhecem, que é essa primeiro link que está ali embaixo, tá? Esses resultados são meus, tá, pessoal? Estou compartilhando aqui de coração com vocês. Essa primeira aqui, ela mostra as forças de caráter. São 24 forças no total, ela ranqueia, né? Para dizer quais são as suas forças mais relevantes. E as 5 primeiras aí é que a gente chama aí de forças de assinatura. Se vocês já ouviram falar disso, né? Curiosidade, é isso. Então, essas 5 aqui são as minhas forças de assinatura. Então, quando eu estiver olhando os meus gaps, é importante eu conhecer elas, porque eu posso usar uma dessas forças tanto para desenvolver os meus gaps, quanto para apoiar as pessoas que estão ao meu redor a se desenvolverem também, usando essas forças de assinatura. Super legal, super importante, traz vários insights em cima disso. E do lado é o Ikigai, eu não sei se vocês já ouviram falar do modelo de Ikigai, pesquisa também na internet, bem legal. E é um testezinho que você faz e você começa a saber qual é o seu perfil, em que você é bom, o que você gosta de fazer, o que você seria pago para fazer, né? Então, ele faz um cruzamento dessas... Todos os dois são gratuitos, tá? Aí você faz um cruzamento dessas competências ali, dessas preferências, e aí você acha o seu propósito, uma profissão que seria o seu propósito, tá? No teste gratuito, a profissão do MEI não sai muito assertiva, mas você consegue usar, né, o que está ao redor, e eu já usei isso em mentoria comigo mesma e com outras pessoas, para definir, inclusive, próximos passos de carreira, né, e coisas que você queira fazer e queira desenhar. Para finalizar aqui e abrir, né, para caso alguém queira fazer uma pergunta ou um comentário, enfim, como eu falei, trazer outras informações, eu trouxe uma frase que eu gosto muito, porque muitas vezes a gente espera ter a faca e o queijo na mão para fazer as coisas. Tem uma frase assim, né? Eu estava com a faca e o queijo na mão, você está preparado para fazer aquilo. Mas que a gente busque, mais do que a faca e o queijo, que a gente busque essa fome. Porque essa fome, essa vontade de fazer as coisas é que vai conectar com o nosso engajamento, é que vai fazer com que esse engajamento ele transborde e alcance as pessoas que estão ao nosso redor. E aí sim a gente possa crescer junto e construir coisas incríveis, né? Porque o ser humano é realmente incrível e é capaz de coisas que a gente não tem nem capacidade de imaginar, mas tem capacidade de realizar. Então, muito obrigada, pessoal. Vou deixar aberto aí para perguntas agora. Vou tirar o meu compartilhamento, que aí eu consigo ver todo mundo. Oi, Rafa, boa tarde, boa noite. Oi, Eu sou Fê, a tudo bem? Fernanda. Tudo. Já chamei de Fê. Fica à vontade. Eu estava com a câmera fechada porque às vezes minha conexão aqui está bem ruim. Mas vamos lá. Eu sou gerente de experiência do colaborador, tenho um time também, e a gente vem falando muito hoje sobre os grandes desafios da liderança, questão de geração, questão de as pessoas terem novas pessoas após o Covid, são tantos desafios, né? O mercado mais competitivo, as pessoas parece que hoje elas sabem mais o que querem, né? Não é só ter um emprego e ter um salário bom, as pessoas fazem opção hoje por melhor qualidade de vida, por outras coisas que às vezes as empresas ainda estão com uma cultura um pouco lenta. Queria ouvir de você, com a sua experiência hoje, né? Assim, tentando conectar um pouco de tudo. A gente sabe que não tem uma resposta certa e nem única, mas qual é o que você entende de maior desafio hoje da liderança? Fer, mudou muito, né? Assim, como eu falei, assim, se a gente pega antes de 2020 e depois, mudou tudo, né? Mudou a gente pessoalmente. Quem não fez uma reflexão, e aí vou me arriscar aqui, mas quem que não fez uma autorreflexão durante esse período de pandemia para saber se estava fazendo o que queria, se estava no lugar certo, se era aquilo que queria para o resto da vida, né? Quem sou eu? Qual é o meu propósito? Então, acho que a gente vivia num ritmo muito acelerado, agora a gente está voltando para ele, né?
mas a gente vivia num ritmo muito acelerado ali, que eu às vezes olho para minha rotina antes da pandemia e falo, como que eu dava conta daquilo, né? Saía super cedo de casa, voltava super tarde, praticamente só dormia em casa, né? E praticamente só via ali a família final de semana, e não dava tempo da gente parar. E a pandemia obrigou a gente a parar, a maior parte de nós, tá? Não vamos generalizar, porque a gente sabe que estávamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Mas a maior parte de nós foi obrigado a parar, né? Alguns sozinhos, outros com família, enfim. Mas tivemos esse espaço para parar, para pensar. E eu escrevi o propósito umas 5 vezes, assim, mudei várias vezes. Gente, foi uma loucura. E todo mundo, a maioria das pessoas passou por isso. E é o que você falou, né? Não é mais ali só o cargo, o status, né? Eu fiz uma aula sobre o que é sucesso, né? E aí se questionamos o que é sucesso para você, né? Se a gente for ver o que era sucesso para os nossos pais, para os nossos avós, é totalmente diferente do que é sucesso hoje para a gente, né? E a geração nova aí, que nem sou eu, né? Tem uma geração chegando aí, tá trazendo isso muito mais forte, né? Tem muita gente dessa geração nova que o sucesso é ter tempo, né? Como assim, né? Sucesso é ter tempo. Então, quando a gente se viu ali na pandemia, né? Ali no meio mesmo, o meio foi bem complicado, a gente ficou 100% remoto na empresa que eu estava, e as pessoas tiveram situações específicas muito complicadas. A gente começou a repensar essa parte de benefício, foi ver. E uma das coisas que a gente viu foi isso, as pessoas queriam tempo, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente implantou era um day off por mês que a pessoa podia escolher qualquer dia, né? Porque a pessoa está ali no trabalho, dentro de casa, tudo misturado. Então, ter um dia para não fazer nada virou luxo, né? Então, a gente foi implantando algumas coisas que valiam mais do que dinheiro naquele momento ali, né? Essa liberdade de você desenhar a sua rotina, né, na medida do possível, né? E aí agora nesse pós-pandemia, algumas empresas estão tentando até voltar, assim, né, dar uma forçada ali e algumas vão conseguir, né, até porque somos pessoas que precisamos, né, de emprego, né, tá ali, enfim. Mas acredito que se você for perguntar para boa parte das pessoas, as pessoas não querem mais essa rotina antiga ali diante de 2020, porque entenderam que existem vários papéis para desempenhar. E por que isso é ruim para a empresa, né? Eu percebi assim que eu trabalhei muito mais, né, do que eu trabalhava antes, né? Quando eu morava no Rio, eu levava 2 horas para chegar na empresa, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Olha a quantidade de tempo, né? Ok, mas não está aplicando esse tempo na empresa, mas se eu estou aplicando esse tempo com a minha família, para fazer um exercício, para fazer uma meditação, para cuidar do meu bem-estar emocional, olha o burnout, gente, que a gente está evitando, olha as doenças mentais que estão super em alta, que a gente está evitando. Então, se a pessoa estiver mais completa, isso é bom, porque ela vai ter um rendimento melhor para a empresa, né? Então, por empresas que pensem mais assim também, Fer, não sei se eu te respondi. Não, excelente. Eu falei que não tinha uma resposta certa, eu acho que é uma reflexão, né? Eu acho que é uma troca de experiência, porque realmente eu até comentei com a Bianca que, assim, hoje acho que também um dos desafios nosso é pessoas jovens, né? Essa nova geração querer ser gestor, porque é desafiador, né? É você cuidar de você, é você cuidar da sua carreira, do seu desenvolvimento e cuidar do outro, né? Então, assim, a gente já tem esse papel de mãe, de filha, então, gestora, você tem um papel, você tem uma responsabilidade, né? Não é só o resultado, a entrega, né? Então, acho que isso é uma reflexão. Obrigada, Rafa. Eu não sei, Fer, o que você acha, mas o papel do líder também mudou muito, né? Aquele líder técnico, eu falava isso muito na empresa que eu trabalhava, aquele líder técnico que cuidava só do resultado, colocava a mão na massa, inclusive, para chegar no resultado, não cabe mais espaço, né? Não cabe mais, né? Tem que cuidar de pessoas e as pessoas que dão resultado, né? Mas eu acho que é aí que está a nossa ruptura, né? Ainda temos muitos líderes que são bons técnicos,
e que se Sim. embananam no como ser líder, mas continuam, porque o cara ali é essencial para a companhia. Dá resultado, né? Eu tenho esses dinossauros na empresa e não sei se não, e outro dia eu comentei isso, também não sei se eu fui para a gestão né, com essa decisão, ela é uma boa técnica, vamos colocá-la. E esse é o desafio, né? A gente mudar esse mindset do líder, né? Alguns, Sim. pelo menos, querem, outros nem têm esse tem que esforço, querer, né? É possível, a gente sabe que né? Eu, com certeza, quando comecei ali como líder, eu era uma líder só técnica, não sabia cuidar de pessoas, e eu fui me desenvolver para isso, né? Eu sempre falo isso, me disseram, inclusive, lá no início, que eu não tinha perfil para ser líder, né? E eu falei, não, mas eu quero ser. Então, o que eu tenho que fazer para aprender, né? Como eu falei, estou estudando neurociência. Neurociência diz, nosso cérebro é plástico, a gente pode desenvolver, mas tem que querer, que você falou, né? Tem que querer muito, né? Excelente, obrigada, Rafa. Obrigada, Fê. Bom, enquanto o pessoal vai aquecendo aí, pensando nas perguntas, primeiro agradecer a sua fala excelente, Rafa, muito obrigada. Eu já dei aula para essa turma aqui em cultura organizacional e agora estou falando de EXD, né? E assim como você, assim, para mim é human-centric, né? É isso. Seja lá o X que for, põe um H Não antes, importa. que é isso, entendeu? É sobre pessoas, assim. E eu vejo, né, o grau de dificuldade que a gente tem de romper o ciclo, como você está falando também, do líder técnico, da empresa, que tem a cultura organizacional orientada a resultado. Claro que toda empresa quer resultados. Só que no livro o Novo Código da Cultura, né, eles mapeiam lá que mais de quase 80%, ou cerca de 80% das empresas foram diagnosticadas no Brasil como uma empresa orientada a resultados, né? Ou de cultura de resultados, perdão. Porque existe cultura do acolhimento, segundo um estudo de Harvard que a gente já viu até aqui nas aulas, né? Aí eu queria entender também da sua trajetória, experiência, mas uma questão opinativa mesmo, né, e de observação, como é que a gente não rompe o ciclo, mas consegue até um processo de convencimento do C-Level e dos investidores, né, de que se eu cuidar das pessoas, eu vou trazer ainda melhores resultados, porque essa é a chave, né? E como é difícil, porque assim, eu já venho fazendo isso há tanto tempo, só venho superando meta, continuo crescendo, e aí vem vocês falando de cultura, de gente, né? Fica parecendo aquele papo de abraçar a árvore, né? Que eu sempre brinco, né? E não é sobre isso. É para poder trazer mais grana também, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso, se você já viveu um papel desse de precisar convencer, né? Alta diretoria, né, investidores, e se levam nesse processo de transformação cultural, né? Deixar claro que ninguém é contra a grana aqui, né, pessoal? Isso é importante. A gente gosta, inclusive, né? Opa! E eu, como uma boa engenheira também, eu sou muito focada em resultado, pessoal, assim, muito focada em resultado. Eu tive que, no decorrer da minha carreira, inclusive, equilibrar isso, porque eu era muito resultado. E aí eu tive que, né, por isso que eu botei meu pezinho aí na Humanas para ver se me equilibrava, né, e tento até hoje. Mas ninguém aqui está dizendo que é só cuidar das pessoas né, e existem essas crenças, né, Bianca, mesmo assim, no mercado de uma forma em geral, que porque vieram sendo construídas, né, e eram realidade até então, né, de verdade. Assim quando a gente fala que é outro assunto, diversidade e inclusão, por exemplo, né, que tem uma série de discussões, só para dar uma provocada aí nesse tema, mas sim, eu sempre tive que convencer muito, né? Mas em todas as empresas que eu trabalhei, em todos os times que eu tive, todos, eu comecei com pessoas, né? Olhando as pessoas, e a base, eu apresento normalmente uma pirâmidezinha quando eu faço palestra, e a base são as pessoas, primeiro o engajamento, primeiro eu cuido do engajamento, né? Em todos eles a gente teve time de alto desempenho. Todos eles, e era um alto desempenho que, assim, eu saí e o negócio continuou. Ficou. Né? Que foi
lógico, né? Depois as coisas vão sempre mudando. Mas, assim, eu sempre brincava, eu tinha uma brincadeira que eu falava assim, eu trabalho para que eu não precise estar aqui para as coisas acontecerem, né? Então, eu brincava, minha meta é conseguir sair de férias e ninguém precisar me ligar para as coisas darem certo. Né? E fazia, tá? Fazia e as pessoas ficavam impressionadas. Mas como assim? Você tem um time aí, 200 pessoas e tudo roda? Tudo roda, porque não sou eu o time, né? A gente, no início era, né? Normalmente no início, quando você está estruturando, ainda é só você, né? E aí você vai trazendo pessoas para junto e aquilo vira um time, né? Afinal, a gente quer time. Eu falei uma vez para um C-Level, eu falei assim, olha, é impossível chegar onde a gente quer com uma pessoa só. A gente só chega onde a gente quer se a gente tiver um time cuidando desse desafio. Até aqui, a gente chegou com uma pessoa. Daqui para frente, a gente não chega. A gente chega, mas a gente vai matar essa pessoa. Vai queimar essa pessoa, vai ter que ficar substituindo e começando sempre do zero. Né? Então, aquela palavrinha que eu usei, sustentável, é o segredo disso. Eu chego, mas a que custo? Né? E eu estou ainda disposto a continuar pagando esse custo. E aí a gente vê vários movimentos aí de empresas, sem querer também entrar em polêmica, né? Mas que tentam continuar pagando esse custo e que depois se veem numa situação complicada, economicamente falando. Né? Tinham tudo para estourar e aí, de repente, não, peraí, tem alguma coisa errada. E na minha interpretação, né, bem assim, pessoal, falta essa visão de que a gente precisa de times, a gente não precisa de pessoas sozinhas resolvendo tudo. E o líder tendo essa capacidade de formar pessoas incríveis, até melhores do que ele, eu tive pessoas no meu time que eram muito melhores do que eu, não tenho nenhum problema em dizer isso. Eu trazia pessoas e desenvolvia pessoas para serem melhores que eu, né? Senão não tinha alcançado os resultados que eu alcancei. E aí era um convencimento, assim, às vezes eu tinha que arriscar, né? Em empresas tradicionais é um pouco mais complexo, em startup é um pouco mais fácil, porque você tem uma autonomia grande ali, aí você arrisca algumas coisas, testa, mostra que dá certo e aí aprovam, né? Mas sempre foi possível nas experiências que eu tive e outras experiências que eu vi que ia por esse outro lado, alcançava o resultado, mas era tipo a pessoa sair e aquele resultado despencava na mesma hora. Obrigada, Rafa. Obrigada. Não sei se respondi também, Bianca. Não, por favor. sim, E você sem dúvida. contribui também, que eu sei que você espera aqui. Sem dúvida, querida. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Aproveitar aqui a presença da Rafa para compartilhar nossas angústias, né? E ouvir um pouquinho de como ela já superou algumas delas e como outras continuam presentes, né? Porque a gente não resolve tudo assim. Sim, não. Rápido. Gente, não é rápido, né? Cultura não é rápido. Não teria graça também, né, Bianca? Exato. A gente gosta mesmo, né, do desafio. Do desafio, exato. É isso, pessoal. Eu já me conectei a você lá no LinkedIn, Rafa. Já anotei todas as dicas que você trouxe aqui. Vi que você mandou um vídeo aqui. Obrigada, Bianca. É maravilhoso esse vídeo. Gente. Já anotei todas as dicas aqui, vou ver tudo, vou fazer todos os testes. Acho que é dessa troca que a gente cresce junto, né? Se puder mandar o link para o pessoal também dos testes, são testes gratuitos. Tá? Eu anotei aqui para mandar para eles também, vou mandar agora. Não sei se a Natasha vai entrar ainda para falar com a gente, ou se a gente encerra por aqui. Maria Eugênia, você quer checar com a Natasha ou a gente encerra por aqui? Não, pode encerrar. A Natasha não vai poder entrar agora não, tá? Então tá bom. Olha, obrigada, Maria Eugênia. Muito obrigada, viu, Rafa, pela sua presença. Obrigada, Bianca. Obrigada, pessoal. E vamos continuar essa conversa na rede. Por né? favor, tô doida para isso. Obrigada e boa noite. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.